Meu nome é Pedro Melim, eu tenho 13 anos e sou de Sumaré, São Paulo, e hoje irei falar sobre os grandes líderes da história. São grandes conquistadores, grandes generais políticos, são também grandes imperadores e que deixaram um legado longo e próspero na história, embora seu domínio tenha sido muito curto em questão de tempo. Irei começar falando de Alexandre o Grande, que foi um grande líder militar e político grego e que pertenceu ao Império Macedônio. Educado por Aristóteles, subiu ao poder aos 16 anos de idade após o assassinato de seu pai, que era Filipe III. Ele em seguida criou um império que se estendia-se da própria Grécia até o rio Indo, que ficava no Paquistão. E nesse meio incluía Egito, Mesopotâmia, a Terra Santa, a moderna Turquia e a Pérsia. Muitas das cidades antigas levam seu nome, como Alexandria, mas não apenas uma Alexandria, porém várias Alexandrias diferentes por toda a extensão desse império. Uma de suas curiosidades é que ele era casado com a princesa persa Estatira, e que era filha de Dário III, que era seu sogro, mas ainda era o seu inimigo. Também, após sua morte, seu império foi dividido em vários impérios menores, um deles sendo o reino ptolemaico, cuja uma das faraós mais famosas era Cleópatra. Júlio César foi um dos cônsules da República Romana entre 49 e 44 a.C. Também foi responsável pela conquista da Gália e foi assassinado nos idos de março do ano de 44. Enquanto seu filho, Otaviano, ele também participou do segundo triunvirato, já que Júlio César era do primeiro triunvirato, que o triunvirato ele era normalmente como posso dizer, meio que um grupo de generais, 3 generais diferentes da República Romana e que governariam por tempo determinado ou indeterminado certas regiões e também administrariam conjuntamente a República. Uma das curiosidades de Júlio César é que não se sabe se ele teria dito algo, e caso tivesse dito, não se sabe se qual frase ele teria dito. Uma das frases que muitos acreditam que ele tenha dito é "até tu, bruto". Essa frase teria sido dita quando ele vê um dos seus, como posso dizer, aprendizes, que era Marco Bruto, conspirando contra ele. Ele teria dito isso como um sinal de surpresa e de realmente certa, como posso dizer, espantação. Mas, no final, essa frase nunca foi dita por ele, já que ela foi inventada para a obra Júlio César, de William Shakespeare. Carlos Magno foi o fundador do Sacro Império Romano Germânico e o governou do ano 800, quando houve a sua coroação pelo Papa Leão III, até o ano de 814, quando faleceu. Assumiu, após a morte de seu pai, o trono do Império Franco em 768. Seu pai era Pepino o Breve, e em 764 ele se tornou o rei dos Lombardos e, como disse, ao final de tudo, no ano 800, foi coroado imperador do Império Romano do Ocidente pelo Papa Leão III. Governou até 814, quando faleceu. E seu império foi dividido pelos seus 3 netos, Carlos o Calvo, Lotaríngio e Luís o Germânico. Uma das curiosidades sobre Carlos Magno foi que ele foi coroado o imperador romano, já que era um título que não havia desde o ano 476. E também foi um dos reis da França mais antigos, já que um dos seus netos, Carlos o Calvo, foi fundador da moderna França, embora a França já tenha existido ali como meio que um estado já pré-existente, formado em 481, quando seu primeiro rei, Clovis, assumiu. Gengis Khan foi o imperador do Império Mongol e também foi um grande general, liderando o império por 20 anos, quando faleceu em 1227. Aos seus 9 anos de idade, Temujin, que era o seu nome, teve seu pai assassinado pelos tártaros, e isso forçou Temujin a treinar muito para subir ao poder.
Quando subiu, estava com 45 anos de idade e unificou todas as tribos mongóis sobre um único comando. Em seguida, partiu em uma série de conquistas e que estenderam seu império desde a fronteira com a Ucrânia moderna até a Península Coreana. Morreu, infelizmente, de uma febre alta e dores de cabeça. Um dos seus tributos que a dinastia Jin teve que pagar, inclusive, para Gengis Khan, foi a filha do rei Jin como esposa de Gengis Khan. E falando em esposas, uma das curiosidades de Gengis Khan é que ele teve ao total 500 esposas, e que 0,5% da população mundial descende dele, sendo 1/3 da população também da Mongólia descendente dele. Os mongóis eles formaram um império que dominou 20 milhões de quilômetros quadrados, uma área maior que da Rússia, que é o maior estado moderno existente, e 2 vezes a extensão do Brasil. Em extensão contínua, o seu império foi o segundo maior. Em extensão contínua, ele foi o maior, e em extensão não contínua, foi o segundo maior. Um de seus netos, que foi Kublai Khan, também foi imperador da China. George Washington foi o primeiro presidente eleito de forma unânime pelos Estados Unidos e também foi o comandante das tropas federadas contra os britânicos. Também foi vindo de uma família rica e faleceu em 1799, após ter dado o cargo de presidente para seu vice, John Adams. E garantiu também a existência da nação norte-americana. Uma das curiosidades é que ele foi considerado um dos pais fundadores da América, ao lado do cientista Benjamin Franklin. Seu rosto também está no Monte Rushmore, ao lado de figuras como Abraham Lincoln. Além disso, apoiava os federalistas, que defendiam uma política de amizade com a Grã-Bretanha. E, durante o quase-guerra, que foi um período de tensão entre a França e os Estados Unidos, e que poderia ter resultado numa guerra, foi nomeado tenente-general das Forças Armadas norte-americanas, mas, devido ao fato que esta guerra nunca ocorreu, acabou falecendo sem tomar sequer uma ação. Napoleão Bonaparte, que foi um grande general francês e que liderou as tropas francesas por batalhas contra toda a Europa. 2 das que eu posso destacar são a batalha ocorrida em Malta contra os britânicos, onde Napoleão perdeu apenas 3 soldados, e próximo às pirâmides de Gizé, onde perdeu somente 27. Foi coroado imperador em 1804, do Império Napoleônico, e que ficou no poder por mais de 10 anos, até 1815, porém com várias interrupções. Por exemplo, em 1814, teve que renunciar ao poder pela primeira vez, devido ao fato que as tropas da Sexta Coalizão chegaram em Paris e o depuseram. Porém, mais tarde, voltando do exílio da ilha de Elba, tomou o poder novamente durante 100 dias. Porém, foi derrotado na Batalha de Waterloo, ocorrida na Bélgica, e foi forçado a recuar até Paris novamente, onde foi deposto definitivamente pela segunda vez, pela Sétima Coalizão, e teve que se exilar na ilha de Santa Helena, que ficava no meio do Atlântico, assim impedindo ele de voltar para a França. E acabou falecendo, provavelmente de câncer de estômago, ainda que há dúvidas por envenenamento de arsênio, que é um dos venenos mais potentes que existem. E suas campanhas militares são estudadas até os dias atuais. Uma das curiosidades é que seu sobrinho Luís assumiu o Segundo Império Francês, de 1848 até 1871, quando também foi deposto pelas tropas prussianas na Batalha de Sedan, quando foi capturado. Não é tão odiado quanto Adolf Hitler, já que seu nome às vezes representa liberdade para alguns povos na Europa, como por exemplo na Polônia, quando Napoleão, em 1806, após o Tratado de Tilsit com a Rússia, conseguiu libertar eles das mãos dos russos, prussianos e austríacos. Adolf Hitler, que foi o Führer da Grande Alemanha entre 1933 a 1945, foi responsável pela Segunda Guerra Mundial e também pela morte de mais de 10 milhões de pessoas, sendo 6 milhões delas judeus.
se suicidou com um tiro na cabeça no dia 30 de abril de 1945, após ter recebido a notícia, alguns dias antes, de que as tropas soviéticas estavam a caminho do bunker onde ele estava. Uma das curiosidades sobre ele é que, inicialmente, ele seguiria a carreira artística, porém foi recusado 2 vezes na Escola de Belas Artes em Viena. E depois decidiu seguir a carreira política, onde, primeiramente, espionou o próprio partido onde ele futuramente se tornaria presidente, o Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, para o governo de Weimar, mas acabou se juntando a eles. E também ficou cego por 3 meses devido à exposição a gás mostarda, já que ele participou da Primeira Guerra Mundial e acabou sendo exposto a esse tipo de gás lançado pelos aliados, ficando cego por alguns meses. Muito obrigado pela atenção.